Bom, então vamos começar, né, a nossa palestra, a nossa vivência. Antes de nós começarmos a falar sobre o tema em si, nós trouxemos uma dinâmica, tá? Para a gente iniciar nesse dia. Tinha todas as coisas, só não tinha amarelo, mas tudo bem. Gente, vamos ver se eu tenho fôlego, meu Deus. Caralho! Calma ainda, vai dar certo. Já pensou? Termina de encher o papo. Não deixa chorar. Vai, bem. Bom, seguinte. A dinâmica é a seguinte, tá? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. A gente vai fazer uma espécie de batata quente, tá? Então, se a bexiga parar com você, você vai ter que responder uma pergunta. Se você souber responder a pergunta, perfeito. Se não Mas souber, ok. come a bexiga. Se você não souber responder a pergunta, você pode estourar a bexiga. Certo? Fechou? Ok. Eu achei essa pergunta muito fácil. Você pode escolher continuar com a bexiga para tentar responder mais uma, ou você pode passar para a pessoa que está do lado, para ela tentar responder também. Aleatórias as perguntas? Aham. Bom dia, meu amor. Bom dia, Jana. Tudo bem? Lá no terceiro. Você vai pela minha sala verde através, sabe? Vai lá, moça. Você fica terceiro. Você começa com o Bruno. Tá, então vamos lá. Primeira pergunta. Então, entendemos as regras, né? Eu sei a resposta, eu continuo com ela e eu posso tomar a decisão de continuar com ela para responder uma próxima pergunta ou passar para o meu colega do lado. E se eu não souber a resposta, eu posso estourar a bexiga. Ok. Ok? Beleza. Vocês têm livre-arbítrio, essa aqui é a regra, mas vocês podem fazer o que vocês sentirem no seu coração. Beleza. Certo, Marcinha? Ok. Então vamos lá. Primeira pergunta fácil. Não Meu tem nome. tempo para você sair do ensino fundamental. É o próximo. São outros amigos. Quem descobriu o Brasil? Petrópolis Cabral. Beleza. O que você escolhe fazer agora com sua bexiga? A culpa é do Cabral. É justo. Eu passo. Beleza? Nossa, isso é Ramos, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Pega. Nem chutei. Deus sabe. Ok. Ai, tá precisando que você Beleza. Vamos lá, Vivi. Vamos lá. Fica muito fácil. Quando a gente está num processo ali de gerar uma vida, o que se informa primeiro dentro do útero da mulher? O primeiro dentro do útero da mulher? Esqueci. E aí? Não sei, passa. Não sei. Já não, Já passou, né? Beleza? Tudo bem? Agora tô curiosa. Será que você está gravando? Eu acho que é saco gestacional. Parabéns. Beleza. O que você escolhe fazer? Continuar a tentar responder uma nova ou passar para... O pessoal só quer. Acertei uma. Beleza. Mari, vamos lá. Não, é Qual é o principal princípio ativo da ayahuasca? Principal princípio ativo? Principal princípio ativo da ayahuasca. Nossa, Calma, o que faz? O que é a mistura? Mistura de casca? são as Cascas? Não? Vocês vão fazer agora. Vai estourar.
Coragem. É o principal ativo. DMT, gente! Ai, deve o nosso cérebro também plantou. Agora pra saber. Vai fazer ayahuasca. Mas, ó, sábado que vem, dia anterior, inclusive. Pode. Bom, galera, vamos lá, então. Tô longe. Nem deu tempo de chegar na meia, nem do Bruno, mas a gente já vai trazer aqui o desfecho final dessa dinâmica. Seguinte, como foi para vocês estarem numa situação assim de pressão? Tipo, beleza, eu posso saber a resposta, eu posso não saber, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu faço. Quais foram os sentimentos que surgiram para você? Você não vai, você... Eu não ligo, acho que por causa até da minha profissão, porque eu vivo em pressão o tempo todo, então eu não ligo. Eu trabalho melhor na pressão, eu acho. Eu sou light, eu sou mais tranquilão, mas a minha preocupação acho maior, eu tenho receio das bexigas, do estourar. Eu sempre tive comigo, desde garotinho, criança. Então eu não quero correr o risco de estourar bexiga. Tenho coragem, mas não gosto. Tem alguma coisa. Beleza, tem um negócio. Você, Gui. Pra mim, tenho medo de falar que eu não sei, que tá errado. Eu vou por fora. Eu também não ligo. Pelo menos me expor. Como foi para você, Marilete? Chegou assim, meio que está acontecendo? Qual foi os sentimentos que vieram para você? Ai, normal. Certo? Tranquilo. Legal. Leia. Gente, eu vou fazer um teste. Boa, muito você. Será que você vai responder a minha pergunta? Eu sou super comunicativa, mas eu me cobro bastante. Aí eu fico pensando, será que eu vou errar a minha pergunta? Logo a minha vai ser uma pergunta assim, mas eu vou errar, a gente fica com um pouquinho com essa consciência assim. Mas eu sou tranquila de falar, e se falar errado também, dou risada do erro e vamos lá aprender. Você, Bruno. Nada. A principal mensagem das bexigas não é nem sobre bexiga, não é nem sobre responder perguntas ou não, mas é a forma que a gente reage às situações, né? Então, por exemplo, quando a gente se coloca numa situação de ai, meu Deus, errei, ai, meu Deus, eu não sei, o que eu faço e agora? E eu decido fugir, né? Eu decido fugir da responsabilidade de passar para o outro responder. Ou eu simplesmente acabo com isso daqui. Vocês imaginam agora que, beleza, aqui acabou, você estourou, você passou, tem uma outra pessoa para conseguir seguindo ali. Então, a gente está com uma rede de apoio legal aqui. A gente está aqui numa brincadeira, esse quebra-gelo para a gente se concentrar um pouco, porque é um assunto mais pesado que a gente vai falar. Mas agora vocês imaginam lá fora. As pessoas que não têm essa rede de apoio, né? Então, assim, elas estão numa situação, elas estão passando por alguma coisa, e muitas das vezes elas não têm para quem passar para o lado. Muitas das vezes elas já vão escolher fugir, não quero, pronto, acabou, isso daqui, estourei, passou, né? E muitas das vezes elas até passam para o lado com a esperança de ter uma ajuda, de ter essa rede, e infelizmente as pessoas vão falar que é frescura, que é coisa da cabeça dela, que ela precisa se tratar, que ela começa a diminuir, começa a colocar um monte de adjetivos ruins sobre aquilo, uma pressão mais negativa ainda dentro daquelas coisas que ela já está enfrentando, dentro daquelas coisas que ela está passando, e aí a gente tem o cenário que a gente tem, né? Não é que essa falta de apoio ou esse massacre vai fazer com que essas pessoas piorem, mas é um gatilho para que elas não saiam dessa situação, né? E quantas vezes a gente já não conheceu pessoas em estado muito crítico, a ponto de já quase querer tirar a sua vida, ou no trajeto, né, que você fala, meu, se essa pessoa não procurar ajuda, o buraco é certo, não é nem desejando mal, porque é o caminho, não tem muito o que fazer. Né? Então, esse quebra-gelo foi mais para a gente trazer essas reflexões mesmo, porque mesmo nós aqui, né, na grande maioria, sendo terapeutas, às vezes a gente cai num senso comum de não olhar muito para essas coisas. E às vezes tudo isso acontece também dentro da nossa casa, né?
Então, a gente não percebe que o nosso filho está meio assim estranho, diferente, distante, que os nossos pais estão meio distantes, que os nossos irmãos estão meio distantes. A gente se apega numa, tô na loucura, tô na correria, tô trabalhando, não, tá só jogando videogame, não, tá só focado demais no celular, e a gente não dá vazão para isso, né? Então, esse trabalho que a gente está fazendo hoje é para trazer essa conscientização, não de colocar essas pessoas num lugar de vítima, no sentido de, céus, coitadinha, e agora? Mas o que eu posso fazer com o conhecimento que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, para poder ajudar ela a sair daquela situação? É claro que só a minha ajuda de nada adianta muito se ela não quiser sair. Mas o máximo que eu puder fazer e ela me permitir, eu estou fazendo, né? Porque mesmo que ela não queira tomar nenhuma atitude, só o fato dela ter ganhado consciência e entender que, de um monte de gente que está aqui, eu tenho pelo menos uma aqui que eu sei que se o buraco apertar mesmo, se eu estiver caindo mesmo, eu vou talvez relutar um pouco, mas eu posso contar. E isso é muito importante, né? E aí a gente trouxe um videozinho aqui para poder passar para vocês. Cara, Letícia, sou louca. Primeiro, quero contar para vocês um pouco sobre a história do Setembro Amarelo. A história do Setembro Amarelo começa lá nos Estados Unidos. A gente importa muita coisa americana, né? Como que começou o Setembro Amarelo? Ele começou como um movimento em 1994. Um adolescente de 17 anos tirou a própria vida numa cidadezinha do interior. E esse adolescente, ele é o motivo que fez com que esse movimento começasse. Esse adolescente chamado Mike, que ele tinha um carro amarelo antigo, era um Ford Mustang 86 amarelo. Ele era apaixonado por esse carro dele. Por algum motivo que ainda não se entende, ele tirou a própria vida, ele estava deprimido. E as pessoas começaram a fazer homenagens ao Mike, indo ao velório dele, indo aos eventos, sempre com uma fita amarela no cabelo, ou com uma roupa amarela, flores amarelas que eles levavam para o túmulo dele, para homenagear o fato de que ele tinha aquele carro amarelo. Uma das coisas que fizeram para homenagear foi que eles imprimiram um cartãozinho e colaram nesse cartãozinho uma fita amarela. E o que estava escrito nesse cartãozinho? As palavras dos pais do Mike, desse menino que tinha se suicidado. E as palavras dos pais do Mike eram: por favor, não faça isso, por favor, converse com alguém e peça ajuda. Então, eles imprimiram 500 cartões amarelos com essa fita e instruções para alguém que estivesse pensando em tirar a própria vida, e a pessoa deveria pegar esse cartão e entregar esse cartão para outra pessoa. E eles distribuíram 500 desses cartões nos eventos que eram homenagens ao Mike. Distribuíram no velório dele, distribuíram nos eventos da escola, nos eventos do bairro. E aí, 3 semanas depois, a família começou a receber notícias de pessoas que tinham deixado de cometer suicídio e buscado ajuda por causa desses cartõezinhos. Ocorreu um efeito cascata, um efeito dominó. Mais pessoas começaram a imprimir e distribuir esses cartões, mais eventos relacionados a isso começaram a acontecer. Como que isso chegou no Brasil? Esse movimento começou a crescer nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele entrou numa data específica, que é ao longo do mês de setembro. Esse movimento foi muito incentivado principalmente pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Vocês já devem ter ouvido falar do CVV. Você liga para o número do CVV e eles têm pessoas de plantão para atender você em momentos de crise e tal. É um trabalho totalmente voluntário. E o CVV trouxe essa campanha dos Estados Unidos para o Brasil e o negócio se popularizou. Então, graças a Deus, agora em setembro, nós podemos falar sobre esse assunto e as pessoas se interessam e querem saber sobre esse assunto. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 20 milhões daqueles cartõezinhos de Setembro Amarelo já foram distribuídos nos Estados Unidos. O impacto do Setembro Amarelo no Brasil é um negócio enorme também. Então, quando a gente fala sobre um suicídio e o efeito cascata que ele provoca, normalmente o efeito cascata do suicídio é que mais pessoas cometam suicídio. Então, muitas vezes, quando uma pessoa famosa comete suicídio, a gente vai ver uma epidemia de suicídios das pessoas que seguiam esse famoso, dos seus fãs. Quando um ator faz isso, quando um comediante faz isso, ou até quando alguém desconhecido faz isso, mas o seu grupo de amigos observou, a gente normalmente vê um efeito dominó negativo do suicídio. Alguns anos atrás, a gente teve aquela série dos 13 porquês que falava sobre suicídio, talvez alguns de vocês tenham assistido. Em inglês era 13 Reasons Why.
E essa série, comprovadamente, nos meses seguintes da publicação da série, ela provocou suicídios. Por quê? Muitas pessoas se identificaram com a personagem principal. E aí, se identificando com a personagem principal, também se identificaram com a solução que ela encontrou para o problema dela. Solução, entre aspas, que foi esse ato extremo. E aí, cometeram o mesmo ato. O que eu quero dizer para vocês? Gente, a maioria dos suicídios causa um efeito cascata negativo, mas no caso do Mike, porque a família dele soube lidar com isso, levar uma mensagem oposta e uma mensagem de esperança para as outras pessoas, esse suicídio do Mike pôde causar um efeito cascata lá no fim das contas, positivo. É óbvio que teria sido um efeito muito mais positivo se ele tivesse continuado vivo, mas dada a tragédia, a família soube fazer o melhor possível com aquela tragédia. Babado, né? Muito louco. Pois é. Você já imaginou que uma série pode mexer com a cabeça de uma pessoa? A ideia da série. Como adolescentes. A ideia da série. E como é forte, porque no caso eu acho que eles se identificaram com o que ela estava sendo. A solução. E a solução que ela tomava, mas assim. E eles. Eu costumo dizer que não é legal isso, mas eles são muito corajosos. Eles jovens são muito corajosos porque eles vão até o fim. Sim. Às vezes uma pessoa mais velha, ela pensa, repensa, ela família, nos filhos, eles parece que eles não têm medo, não têm o que perder, né? Por isso que eu tenho mais cuidado com os meus filhos quando eu vejo assim. Porque falta essa rede de apoio, esse cuidado, essa sensibilidade, sabe? De entender o que a gente falou. Não tá quieto demais só porque tá jogando videogame. Deixa eu entender por que dessa quietude. O que tá acontecendo? Por que, mãe, que você tá assim quietinha hoje? Por que, pai? O que tá acontecendo? Você quer conversar? Às vezes a pessoa ela não quer conversar. E tá tudo bem. Mas o fato de você estar disponível ali para ela faz uma grande diferença, né? Imagina para um pai, para uma mãe, né? Olha a forma que os pais do Mike lidaram com o luto. Eles poderiam muito bem simplesmente ficar lá e, não, mas eles foram uma gotinha no oceano, né? Uma gotinha no lago que fez uma proporção gigante nos Estados Unidos. Hoje, no mundo inteiro, setembro é trabalhada essa conscientização contra o suicídio, né? Então, imagina, o ganho maior seria com certeza se o Mike não tivesse tirado a própria vida, mas com isso eles entenderam, não, a gente precisa conscientizar outras pessoas, né? Então, eles escreveram bilhetinhos, começaram a entregar, tanto que nesse mês, em qualquer lugar que você vá, tem cidades, como eu moro na cidade do interior, quando é setembro, tem até ônibus amarelo, eles pintam, colocam os 2 ônibus amarelos para pintar, para rodar, então, assim, para muita gente, não, mas só em setembro, a gente podia trabalhar a conscientização o ano inteiro, a gente poderia, e a gente trabalha. Só que, infelizmente, no mês de setembro, isso já foi comprovado, que é quando a gente começa a abrir mais ainda as portas, a ganhar as pernas, digamos assim, para acolher as pessoas, é quando elas mais cometem suicídio. É o efeito negativo que o assunto traz. É igual a série. O intuito da Netflix, quando saiu a série, era conscientizar as pessoas, né? A entender esses aspectos, né? Olha, a pessoa tá quieta demais, que não sei o quê, vamos cuidar. E aí as pessoas bateram o olho, sem a rede de apoio, porque quem deveria assistir a série não assistiu, só a galera que estava passando por aquele problema, se identificou, ai meu Deus, nossa, eu sou muito aquela personagem. No final, a personagem se matou, o que eu vou fazer? Vou fazer igual ela. Porque aí, depois ela vem uma próxima temporada narrando o negócio. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, assistam. É muito doido, assim, é muito pesado, tem cenas muito fortes, você chora do início ao fim, você se enraivece, é uma coisa de louco. Mas a ideia foi boa, se a gente tivesse realmente essa rede de apoio. Então, a gente tem que falar sim, a gente tem que falar o setembro inteiro sim sobre o assunto, porque o ano inteiro as pessoas não ligam para isso. E quando a palavra suicídio é utilizada, ela é usada como gatilho, porque essas pessoas já não sabem mais o que fazer, já não sabem mais ao que recorrer. Ou elas recorrem, né, às drogas, aos vícios, às outras coisas, às amizades que, não, tá tudo bem, vamos ficar aqui, a fuga, né, e o que acaba sendo pior, então ela encara aquilo como um escape, vai, até que desencara, né, com overdose, com algum problema, com alguma doença muito grave, né, então é um assunto sim para a gente se tratar, é uma conscientização sim para a gente fazer, né, e tomar esse cuidado,
né, com as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, a gente aprender a olhar com mais carinho para o outro, e até para si mesmo, né, porque às vezes a gente pode pensar, puta, eu tô bem pra caramba, tô bem pra caramba, mas às vezes um gatilhozinho de nada já começa a perturbar você e trazer um monte de pensamentos nada a ver. Né? Por quê? Porque, de repente, está faltando esse acolhimento, esse autoacolhimento, está faltando essa rede de apoio, então a gente precisa buscar uma rede de apoio, e é por isso que nós temos essa casa, por isso que nós temos essa egrégora, por isso que nós temos esse tipo de trabalho, para a gente acolher as pessoas, por isso que a gente não fica com conhecimento só para a gente distribui, forma alunos, né, para conseguir expandir isso para outros lugares também. A Márcia e o Ramos já estão lá em Santo André agora, né, também trabalhando com o espaço deles. A gente tem a Marileide, que também está com o espaço de vocês, está lá em São Miguel. Então, a gente vai plantando as nossas sementes, né? Então, a gente vai plantando as nossas sementes e ajudando dessa forma. Exato, isso é parecido assim. Porque eu atendi um caso essa semana, as pessoas não sabiam. Mas eu senti que eu tinha que atender e abrir uma exceção e quebrar a exceção, porque tocou muito. E aí eu fiz um trabalho com ela, deu a permissão, e no relato, na vivência, ela falou que foi um alívio para ela, ela estava se afogando e ela estava pensando em tirar a vida. Eu tenho observado também meus atendimentos. Afogando as emoções, né? Sim. Ela me agradeceu tanto, chorou tanto. Eu só tenho a agradecer ao universo, a Deus. Agradece por vocês também. E aí, o outro caso também que eu estou atendendo, que é daquele caso da mãe e a filha também, que é um caso bem complicadinho também, elas estavam bem terríveis, assim, uma filha de 17 anos, a mãe com o marido preso, naquela depressão, criou os filhos, já tem desde 3 anos caminhando ver o pai, né? Já vai para 17 anos preso, e aquela sobrecarga, né, para a mãe. E aí ela estava pensando em tirar a vida também. E a filha tentando umas drogas, que aí eu descobri também, que é o escape. Na vivência, no tratamento, a minha estava usando presente. É o escape, a fuga, né? Quando você não tem o que fazer, a base que você poderia ter. Enxerga, né? Você não chega. Já sou tratamento, viu? Olha só como pode melhorar. Eu tenho percebido engraçado, né? Tem chegado a mim, e aí a gente sabe que tem proposta, mas a maioria das pessoas que eu tenho atendido com a mesa, por exemplo, ou com o reiki, eu não tinha percebido isso até eu falar, nossa, que coincidência, aí eu olhar para a data de nascimento que eu falei. E eu olhar para a fotinha e falar, gente, são meninas muito novas, cheia de coisas na cabeça, cheio. E aí você acaba ficando meio que amiga, você faz atendimento, mas elas ficam buscando contato, e eu tento dar uma atenção. Mas como são, assim, não que não tenha acontecido, mas a maioria das pessoas que eu tive contato até agora são adolescentes que estão passando por várias coisas. Então, por isso que eu falo que eles que são normalmente, acho que o número maior de casos, né? Porque não sei a cabeça ou é a forma como eles vivem hoje, ou é a falta de apoio, eu não sei. Mas eu queria entender, porque eu comecei a perceber isso nos meus atendimentos, que sempre são meninas novas, que têm um relacionamento, são casados, ou tem, enfim, mas são sempre cheios de coisas na cabeça, cheios de problemas. Então, acho que mais estão buscando, né, ajuda. E as que não estão, né? Exatamente. No final, vou falar dos excluídos, você vai entender um pouquinho isso está dando de repetição, né? Os Marte que nasce, quer salvar a família, fazer tudo que faltou de resolver para mim só ser. E aí nós escolhemos esse tema porque é um ponto relevante, né, para a atualidade mundial, como nós já falamos. Então, a depressão, a gente vai falar um pouquinho, ela é uma doença silenciosa que pode afetar todas as idades, incluindo crianças, jovens, adultos, idosos, não tem parâmetro, pode afetar qualquer pessoa. E trata-se aí de um conjunto de sinais e sintomas que provocam um profundo sofrimento psíquico, que, por sua vez, leva a alterações comportamentais, né? Então, uma hora essa pessoa está feliz, uma hora ela está bem, uma hora ela não está, outra hora ela está lá no buraco, enfim.
E a depressão, ela já é hoje considerada como uma doença mental de elevada prevalência e é mais associada ao suicídio, né? Claro que existem tantas outras aí que levam ao suicídio, mas como a depressão, ela vai falar sobre essas mudanças, né, psíquicas, de humor, de comportamento, e sempre vai levar à exclusão, sozinho eu tô melhor, então já que sozinho eu também, às vezes tá bom, às vezes não tá, o caminho é realmente o suicídio, né? Tende a ser crônico e recorrente, principalmente quando não é tratado. É frequente confundir as mudanças de humor, cuja origem nem sempre é concreta, com estados depressivos. A depressão caracteriza-se pela permanência do humor negativo, com sintomas a níveis físicos, né? Então, é diferente quando a gente está de TPM, mulherada, né? Ai, meu Deus, será que eu tô depressiva? Não, eu só tô de TPM, vou comer um doce e vai passar. O estado depressivo, ele é uma constante. A pessoa tá sempre ali, tá tudo dando certo, assim, do ponto de vista de quem tá de fora, mas ele tá sempre ali naquela fala negativa, naquela energia baixa, não vendo uma perspectiva, né? Então, a gente consegue notar essas características quando essa pessoa, ela tá nessa situação. E aí, quando leva para o nível físico, então, nem se fala, né? Porque aí ela começa a criar compulsão, começa a comer demais, ou começa a não comer, começa, né, enfim, a ter uma série de fatores que vão desencadeando diversas coisas, né? A gente tem aqui alguns fatores de risco para essa doença. Então, é o histórico familiar, transtornos psiquiátricos correlatados, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos, doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, neoplasias, entre outras. Conflitos conjugais, mudança brusca de condição financeira, desemprego, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui, ficar uma hora só falando tudo. Os sintomas mais comuns que evidenciam aí a depressão são tristeza ou sensação de vazio, pessimismo, culpa, falta de esperança, sentimento de inutilidade, ela não se sente útil, né? Ela não se sente capaz de tomar as próprias decisões, concentração e memorização reduzidas, falta de interesse ou prazer por atividades normais, como desportos, música, atividades físicas, enfim, problemas nos estudos, trabalho, com a família, perda de energia, motivação, insônia, falta de apetite, irritabilidade, desejo de ficar sozinho a maior parte do tempo, abuso de bebidas alcoólicas ou drogas e conversas sobre morte, né? Então, se de repente a gente não estava com um olhar mais atencioso para pessoas ao nosso redor, que está trazendo alguns desses sintomas, a partir de hoje é importante a gente já identificar, né? E falar, olha, de repente eu não posso fazer muita coisa por você agora, mas eu sei de um lugar que pode. Eu conheço alguém que pode te ajudar. Vamos sair, vamos, né, ouvir uma música, vamos num parque, fazer algo, né, algo que tiver ao nosso alcance, já é mais que suficiente para essa pessoa se sentir acolhida e ouvida e lidar com pelo menos aqui 50% dessas questões que ela está enfrentando sozinha, né? A primeira coisa a se fazer é procurar a ajuda de um profissional para iniciar um tratamento, quando a gente identifica que tem alguns desses problemas, né, desses sintomas, ou identifica essa pessoa. O deprimido, os familiares e o profissional devem chegar a uma decisão sobre o tipo mais adequado de tratamento. Para alguns deprimidos, o aconselhamento pode ser a única terapia necessária, mas para outros não é o suficiente, sendo necessário o uso de medicamentos juntamente com o aconselhamento que envolve o deprimido e a sua família. Por quê? O deprimido, ele está naquela situação e a família vai junto, principalmente quando já está num estado elevado. A família já entende o que está acontecendo, mas não sabe o que fazer, então já é um negócio que se estende para a casa inteira, é um negócio que se estende para a família inteira. Então, essa pessoa e a rede dela precisa procurar por essa ajuda necessária, né? Até porque precisa lidar com aquilo ali que está acontecendo e se cuidar também, porque gera um gatilho. Eu posso perder meu filho, eu posso perder minha mãe, eu posso perder meu irmão o tempo todo. E aí gera o efeito cascata negativo de estar também nessa situação. Porque igual atrai igual, não adianta, a gente fala muito sobre isso. Se eu tô com pessoas nessa situação e às vezes eu não sei o que fazer, mas também não me movo, a pessoa não me move, a tendência é você acabar ficando igual, né? Então é muito importante essa ajuda. Aqui a gente tem também um outro videozinho para passar para vocês, não chorem, tá?
poeta. Para. Eu não vou conseguir. O quê? O que você disse? Não dá. Quem é você? Você consegue, Bolt? Porque em todo este planeta existem animais que pensam que não conseguem. Não se pode mudar o passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. É, mas ainda dói. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Entende? Agora, me escute, James Hawkins. Há muita nobreza em você, mas deve pegar o leme e traçar o seu próprio curso. Mantenha-se firme, não importa a tempestade. E quando aparecer a oportunidade, terá a chance de testar sua perícia mostrando que você realmente é capaz. Tudo bem. Você tem que deixar o seu passado para trás. Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar, certo? Certo. Errado! Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. Não importa o que os outros digam, você sempre será um príncipe para mim. O impossível consegue se tornar possível se você for sensacional. Você só precisa acreditar. Você tem que ser você mesmo. Ao infinito e além. Tudo vale a pena. Não existe dom maior do que o amor. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução, nada. Ai, meu Deus! Foi forte. Nossa, eu não tive agora. Ela é safada. Bom, agora a gente vai falar sobre alguns passos eficazes para o tratamento da depressão, né? Então, a gente tem aqui psicoterapias, muito do que nós fazemos, né? Dispõe aos pacientes assistidos uma oportunidade de explorar sentimentos ou acontecimentos que são dolorosos ou problemáticos para ele, a fim de ressignificá-lo. Então, você não vai fugir, amor. Você vai enfrentar. Coloca na tua frente. Agora pode. É bem isso que a gente faz aqui, tá? Mas depois fica tudo bem. O cuidador está na cara. Ele não fez a raça.
assim, ela tem. Terapia cognitiva ajuda os pacientes assistidos a alterarem os seus pensamentos negativos e mau comportamento. Esses do papo também. Terapia interpessoal, que foca-se nas formas de desenvolver relações mais saudáveis, quer em casa, escola, trabalho e sociedade. É um leque muito grande, né? Então, poxa vida, conheci tudo, eu me identifiquei mais com essa, vamos procurar essa, e tá tudo certo, não existe certo e errado, principalmente para procurar ajuda, né? Toda ajuda é bem-vinda. E aí a gente tem aqui alguns métodos de prevenção ao suicídio, que é o próximo passo seguido da depressão, né? Lembrando que tem outras formas também das pessoas chegarem a esse caminho, mas já foi comprovado que o caminho mais perto é realmente a depressão. Então, como que a gente pode, né, ajudar uma pessoa a lidar com isso, a não ir para esse caminho, ou essa pessoa nesses estados consegue lidar, né? Mantendo um estilo de vida saudável, sabe aquela mente vazia, é a oficina do diabo? Então, vai ocupar a mente, vai fazer atividade física, vai correr, vai andar de bicicleta, vai desenvolver, vai fazer alguma coisa que vai te tirar da sua zona de conforto, vai te fazer pensar em qualquer outra coisa, menos nesses sentimentos negativos, né? Ter uma dieta equilibrada, né? Então, comendo coisas mais saudáveis, aí dá para comer besteira também, mas besteira o tempo todo. Vai chegar uma hora que vai subir demais o seu cortisol, vai subir demais aí os seus neurotransmissores, todos os níveis, vai ficar uma loucura. E aí, como a gente já está nesse processo de não saber lidar com as emoções, aqui quando a pessoa principalmente está fazendo uso de medicamento que já limita, né? Deixa ela apática. E as únicas emoções que ela tem é aquilo de acordo com o que vem do alimento, do chocolate, né? Do prazer ali, enfim. Então, fica muito bagunçado. Então, ter uma dieta equilibrada é bacana, praticar atividade física regularmente, combater o estresse, concedendo tempo na agenda para atividades prazerosas, ir num parque, né? Enfim, pintar, desenhar, fazer qualquer coisa que essa pessoa sinta prazer. Evitar o consumo de álcool, porque tudo, na verdade, que altera o estado de consciência, né? Te faz, de repente, voltar para esse ponto. Te tira do presente, te tira do foco. Não usar drogas ilícitas, que também entra nesse período aí. Diminuir as doses diárias de cafeína, porque a pessoa fica muito acelerada, a cafeína acelera demais. No café da noite. Isso pode. Eu tinha muito insônia, no café da noite. Exatamente, total. Fisiologia é chata tudo agora. Exatamente. Rotina de sono regular. Não interromper tratamento sem orientação médica terapêutica. Né? Quantas vezes... Ai, vou me dar alta. Tido, tudo bem? Quanto tempo? Ai, sabe o que é? Que... Eu já tô bem. Então, não dá para interromper, né, gente? Porque o processo terapêutico, independente de qual seja a vertente, é muito assim. Primeira consulta. Uau, sai incrível, que delícia. Segunda consulta. Quero matar o médico. Nossa, eu tô me sentindo bem, mas não sei. Terceira consulta. Puta merda, acho que já não tá mais fazendo efeito. Quarta consulta. Consulta, acho que eu tô maravilhosa. Agora eu tô curada. Sexta consulta. Que droga, de novo, minha vida não. Ai, como assim? Então, o processo terapêutico é essa montanha-russa, independente de qual seja a vertente. Né? Então, não dá para interromper o tratamento só porque você está num nível ali, numa fase que você está ok, está bacana. Porque depois, sem o tratamento, sem o acompanhamento, o efeito cascata é muito pior, porque aí você não sabe mais o que lidar com o que está vindo. Quanto mais consciência nós ganhamos, mais sombras aparecem para a gente. Nossa, você está aí, para a gente poder entender. Né? Então... as gavetas, né? Pois é. Suicídio é um importante problema de saúde pública, com impactos na sociedade como um todo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama, ou guerras e homicídios. Fora que o número que a gente tem aí falando sobre as mortes datadas por suicídio, não é aquele número, né? É muito maior. Porque as pessoas que se matam se jogando na frente do carro, se jogando na frente de uma ponte, se jogando na frente do trem, não sai como suicídio. Eles não datam como suicídio, eles datam como qualquer outra coisa. Acidente, fatalidade. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. Né? A pessoa, ela... Enfim. Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, divulgados pelo Ministério da Saúde em setembro de 2022,
Entre 2016 e 2021, houve um aumento de 49,3% nas taxas de mortalidade de jovens de 15 a 19 anos, chegando a 6,6 por 100 mil, e de 45% entre adolescentes e crianças, né, de 10 a 14 anos, chegando a 1,33 por 100 mil. Então, para vocês entenderem o quanto a rede de apoio é importante. Como esse olhar mais atencioso, como esse olhar de carinho e atenção está faltando. Porque as pessoas são novas, elas não têm nada a perder, mas elas não estão conseguindo encontrar um motivo. Elas são novas, elas não têm experiência da vida. Então, nós que estamos próximos, que temos mais essas consciências, que devemos mostrar o quanto a vida é bela. E a partir disso, esses jovens, esses adolescentes, essas crianças tomam as escolhas dela, mas é necessário a gente ter essa consciência e fazer a nossa parte. Todos nós devemos atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio, tema que ainda é visto como tabu. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha, independente da forma que ela for. Não existe vida facinho ou vida dificinho, existe só a vida, e a vida é isso mesmo, né? Quando uma pessoa decide terminar com sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se muito restritivos, ou seja, ela pensa constantemente sobre o suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou de sair do problema. Essas pessoas pensam rigidamente pela distorção que o sofrimento emocional impõe. E aí a gente tem aqui um exercício para fazer, né, sistêmico, só que antes a gente vai trabalhar com bexiga de novo, que eu adoro isso. Agora é a hora, tem que trabalhar comigo. Tem coisa parecida ali. Se der menos isso, você vai ver. Aquela, né? Agora eles não passarão, esse monte de bexiga. Toda visita do Ramos aqui foi surpresa para ele. Foi cobaia. Impressionante. Sempre foi. Você vai fazer as caras para mim também. Então, vamos lá. Quero todos de pé. A gente vai precisar usar o formiguinho para todos de pé. A gente vai escolher agora uma cor de bexiga. Pode escolher uma cor. Que é a primeira bexiga que nós vamos trabalhar, tá? Bom, todos escolheram uma bexiga. Vai começar a trabalhar agora. Perfeito. Bom, primeiro passo a fazer agora é encher essa bexiga, porém, não é simplesmente encher de qualquer maneira. Nós vamos trabalhar aqui alguns movimentos sistêmicos, né? Então, eu quero convidá-los a fechar os olhos, respirar fundo, se concentrar nesse momento presente. E ainda com os olhos fechados, eu quero que vocês visitem o passado de vocês. Mas não é qualquer passado, sabe? É um passado de dor. Passado que vocês queiram esquecer. Um passado que já machucou e ainda machuca muito vocês. Pode ser algo relacionado só a você, com você e uma segunda, terceira pessoa. Não me importa, só traga essa dor. Respirem fundo agora. Com essa energia densa de dor, eu vou pedir para vocês encherem esse balão. Pensa nesse passado dolorido. Quando sentir que tá bom, pode amarrar.
Isso é pra pegar pra passar, meu. Assim, só pegar pra passar. Força. É difícil mesmo a gente olhar para trás. É difícil. Mas é importante. Má, como foi para você olhar para esse passado de Bruno? Na verdade, é um passado recente, assim. Não é curado. Tem coisa para olhar. Então, eu não sei nem explicar, na verdade. É dolorido para mim, sim. É dolorido. Para você, Ramos. O passado de dor, a gente vai ao passado de dor. Não deixa de ser dolorido. Mas assim, eu acho que boa parte disso, eu consegui já passar por cima, assim, mudar, fazer com que se torne mais leve, mais tranquilo, olhando de outra forma, tendo mente que talvez até necessário. É necessário. Mas lembrar de coisas tristes, você remetem à tristeza, mas de uma forma. Eu prefiro não lembrar por isso como de hoje e amanhã. Eu aprendi a lidar. Vivi. É dolorido, né? Não só, parece que fecha a garganta, vem aquele. Aquela pressão no peito, você não consegue respirar, é a vontade de chorar e tal. O que eu passei por aquilo? Né? O que eu tive? O que eu tinha que aprender com aquilo? O que dói ainda? Não é fácil de ligar. É fácil de voltar. Foi difícil, né? Lembrar de coisas tristes. É até difícil preencher o lado. Mas é algo que eu tô aprendendo a estar. Eu pensei no passado não tão, sabe, foi recente. Mas parece que eu assumi toda aquela mala, estava guardando aqui. Estou tentando ir com o aprendizado, né? Tirar uma lição, porque não é bom, né? De aceitação. Para mim me custar, mas. Valete. Teve um incidente que eu me tratei. Mostrou outra visão. Aí eu deixei com minhas filhas. E cada dia tem que perguntando mais para elas. E eu já estava perfeitando que eu tenho que mostrar para elas. De outra forma, de outra forma, reagindo de outra forma, mas eu sou refletindo sobre ela. Daí, Essa querida aqui é uma bem difícil. Falei dela já. Eu falei, já tentei. Mas ela deixa sequelas, marcas. Relacionamentos envolvendo pessoa. E é impossível esquecer, porque eu olho no espelho e eu vejo a marca que ficou. Então, assim, ele tem que entender, deixa eu ter que entender. Eu não tenho tempo para aceitar, eu passei muitos anos não querendo ver. Eu estou tentando entender o que foi acontecer por aqui. Já me envolvi, que a culpa em mim, a escolha pessoa, que você tem nada. Estou tentando todo o tempo que eu trago essa mudança, e agora você fala dela
mais tranquilidade, mas o tempo eu faço muitas perguntas, então não é fácil, né? Colocar numa pilha que você sabe que é disponibilizada. Hoje nós queremos convidá-los a trabalhar essas emoções negativas que vocês colocaram nessa bexiga. Ele não vai nos guiar dizendo que as falas existentes, vocês aceitam? Acolher esse passado e desapegar. Seguir, ele vai libertar. Sim. Feche os olhos. Quero que vocês voltem lá na infância de vocês. Os momentos bons da infância de vocês. Vai lá para aquele quarto que você queria. Seja qual for a idade que vem para vocês agora. Observe como ele está. Veja vocês pequenos. Observe e deixe a imaginação fluir. Que idade que tem essa criança que você? Essa memória que você está fazendo. 5, 6, 7, 8. Qual a idade? Eu vou falar. Só os anos. E agora, com a roupa que vocês estão hoje, vocês vão entrar nesse quarto e encontrar essa criança. Do jeito que vocês estão aqui, a idade de agora. Olha para você, criança, e você hoje adulta vai acolher. Desde se ela permite esse abraço acontecer. E bem forte você vai abraçar e acolher essa criança que queria tanto amor, que está com sede desse carinho que muitas vezes não foi dado. Sem culpa. Nossos pais só dão aquilo que eles tiveram. E muitas vezes a gente não tem a consciência do que eles passaram. Eles não conseguiram se abrir para não mostrar fraqueza para os filhos. Mas hoje, como adultos, é nossa responsabilidade acolher essa menina e esse menino. Na idade que ele está pedindo. Abrace forte essa criança e fale muito dela. Minha criança interior, fale alto. Minha criança interior. Deu certo. Deu certo. Eu estou aqui. E eu vim te acolher. Eu vim te acolher. A partir de hoje, eu não esquecerei de você. Não esquecerei de você. Respirem fundo. E abraço mais forte essa criança que você estivesse permitindo que essa energia entrasse dentro de você e finalmente completasse. E abrir o sol. Repita comigo. Eu te vejo. Eu te vejo. Minha criança. Minha criança. Você não está. Você não está excluída. Excluída. A partir de hoje. A partir de hoje. Eu te darei amor. Eu te darei amor. E a atenção necessária. E a atenção necessária. Respire. Minha criança. Minha criança. Eu peço a você. Eu peço a você. A sua leveza. A sua leveza. Para encarar a vida. Para encarar a vida. Eu venci. Eu venci. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Então deu certo. Então deu certo. Independente do desafio. Independente do desafio. Que a vida me pôs.
que a vida é coisa. E eu venci. E a partir de hoje, eu dou esse reset. Ganho a consciência necessária sobre o processo. E eu passei. Respire. Imagina uma energia dourada sobre a cabeça de vocês agora. Entregando a conexão divina do seu eu superior e anjo da guarda. Deixe essa energia dourada descer, fluir sobre a cabeça, o coronel, manifestando a força necessária a partir de agora para enfrentar qualquer obstáculo. Sua criança está já não existe mais a carência. O excesso da carência é uma criança ferida. E muitas vezes nós, como adultos, manifestando essa criança nos momentos de dores, não conseguimos sair do vitimismo. Seja o que for que aconteceu com a gente, algo precisa ser entendido, elevado e libertado. Se a gente olhar como criança, a gente não consegue sair do padrão de repetição das nossas vidas. Olhar as coisas como adulto é olhar as coisas conscientes. Isso não vai me atingir mais. O passado fica no passado. E eu dou permissão para receber o presente, que é o hoje. Aquilo que eu posso receber, eu recebo. Aquilo que eu posso doar sem peso, eu dou. E não permita alimentar vítimas. Respira. Nossa criança carente alimenta vítimas e impede que a outra pessoa ganhe força suficiente para sair dos processos dela. Enxergar pessoas grandes com dó é colocar numa situação vítima. Agora, enfrentando todos os seus medos, pegue esse ar cheio de energia, esses balões, e estoure.